Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Tomás, eu sou cofundador e CEO da Track e hoje aqui a gente está num podcast para fazer o lançamento de uma novidade, o lançamento de um produto chamado OpenCX. É um podcast, um conteúdo especial que a gente vai falar aqui algumas horas, na verdade alguns minutos, com conteúdo muito rico e convidadas super especiais. A nossa ideia aqui é falar de um marco muito importante para a Track. Ao longo dessa trajetória de mais de 10 anos, nós desenvolvemos várias tecnologias e agora a gente está vivendo um marco, que é o lançamento de uma tecnologia de inteligência artificial para o mundo da gestão da experiência do cliente. E para começar, eu queria só fazer um overview, mostrar um pouquinho da nossa história. A Track é uma empresa que tem 11 anos de vida. Nós nascemos aqui no Brasil e atualmente a gente faz 130 milhões de pesquisas todos os anos para mais de 600 empresas, incluindo bancos, seguradoras, instituições financeiras, área de saúde, hospitais, redes de clínicas, passando por empresas de tecnologia, de telecomunicações e outras empresas diversas. Esse know-how de gestão da voz do cliente é o que a Track adquiriu ao longo desse tempo e cada vez mais nós temos essa missão de evoluir, né, a régua da experiência do cliente aqui no Brasil. Então, hoje, aqui para o nosso podcast da Track, para o lançamento do OpenCX, nós temos duas convidadas super especiais, que são convidadas clientes da Track. A primeira é a Alessandra Dutra, responsável pela voz do cliente dentro do Quinto Andar. Seja bem-vinda, Alê. Obrigada, Tomás. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu trabalho no Quinto Andar. O Quinto Andar é a maior imobiliária do Brasil, digital do Brasil. Então, você Legal. Consegue alugar e vender totalmente digital o seu imóvel. Eu já vi, é incrível a experiência. É bem legal, assim. Você consegue assinar do celular. Então, você consegue fechar o contrato. Se você não estiver em São Paulo, você consegue. Quer alugar em São Paulo e não estiver em São Paulo, você consegue alugar imóvel totalmente online. Então, é bem legal. Dentro do Quinto Andar, eu atuo com o que a gente chama lá de voz do cliente. Então, eu sou responsável pelas pesquisas de NPS e CSAT. Tem mais algumas outras coisinhas também, mas acho que aqui pro podcast, essa é a minha principal atuação lá dentro do Quinto Andar. Então, estou bem animada para a nossa conversa de hoje. Excelente, excelente. E do lado de cá, nós temos a Naira Salim, que ela é a Product Owner da Algar Telecom, que é nossa cliente também querida. Seja bem-vinda, Naira. Obrigada, Tomás. Feliz de estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Bom, na Algar Telecom, que é uma das empresas mais relevantes de telecomunicação aqui do Brasil, a gente atua tanto com produtos de telecomunicação como de tecnologia também, né, que são os produtos TIC. E eu faço parte de um time cross que permeia toda a Algar Telecom e TIC, relacionado à experiência do cliente, um time que tem 3 pilares principais de cultura, de jornada e de métrica. E métrica é o que a gente vai falar um pouco mais aqui, né? Voice of Customer, que é o nosso objetivo. Legal, ótimo. Sejam bem-vindas. Obrigado. Obrigada. Legal, agradeço a presença de vocês. E, pessoal, só para entender e contextualizar um pouco, né, a Track é uma empresa que faz pesquisas em canais digitais através de multimétricas que geram indicadores de experiência do consumidor. E a partir desse monitoramento, a gente gera uma série de insights relevantes para que as empresas consigam corrigir a jornada do cliente, né, resolvendo os pontos de dor através de dados úteis, né, que possa de fato mudar a percepção do cliente de negativo para positivo e assim criar uma cultura, né, de centralidade no cliente, promover, né, a lucratividade positiva dentro dos negócios. E é importante dizer que a parte de insights, né, ou seja, de trazer insights através desses dados, nós já fazemos e agora a gente está entrando num novo patamar, né, num novo momento, né, muito mais amplo, muito mais eficiente, usando as tecnologias de inteligência artificial generativas. Ali nasceu o nosso projeto OpenCX. O projeto OpenCX nasceu com o avanço dessas tecnologias de inteligência artificial generativas, principalmente
liderados por uma empresa americana que foi criada em 2015 chamada OpenAI. A OpenAI lançou vários produtos, um deles é o chamado GPT. Atualmente a gente está no GPT-4, em breve GPT-5 e por aí vai, mas o fato é que essas tecnologias elas têm muitas aplicações no dia a dia dos negócios e é possível que você faça uma série de aplicações que vão trazer ganho de performance, vão trazer melhorias em processos de gestão da experiência do cliente, inclusive. Então, o OpenCX é uma ferramenta, né, um sistema, um software, no qual a gente embarcou uma série de aplicações dentro do mundo, né, da experiência do cliente, fazendo com que as empresas consigam ter mais velocidade, assertividade e entregar de fato, né, uma experiência melhor ali na ponta para o cliente. Então, eu imagino, a gente vai falar um pouco sobre isso, que vocês já tenham tido algum tipo de contato com alguma tecnologia ligada à inteligência artificial no passado, dentro das empresas que já passaram e das empresas atuais, né? Mas falando um pouco da OpenAI, que é a base da nossa tecnologia para OpenCX, ela é uma tecnologia inédita. Ela é uma tecnologia que pela primeira vez na história, né, de todas as tecnologias, foi possível chegar muito próximo à singularidade, ou seja, quando um computador ele se torna mais convincente, ele se torna convincente como um ser humano. E isso se passa, né, pelos avanços das tecnologias, né, dos algoritmos de processamento de linguagem natural, NLP, e também dos algoritmos de entendimento da linguagem natural, NLU, né? Entre vários outros diferenciais que fizeram com que a OpenAI conseguisse ganhar essa grande repercussão. Afinal, o GPT está no nosso dia a dia atualmente, né? Vocês têm usado o GPT, inclusive? Sim. Todos os dias, é rotina. Eu uso bastante também. Legal. Então, a ideia, né, exatamente de aplicar isso no mundo dos negócios, todos esses benefícios que a gente tem observado como consumidor no dia a dia, né, aplicar de fato no dia a dia das empresas de uma maneira mais industrializada, sem perder a humanização que a gente precisa tanto entregar para os nossos clientes no dia a dia, né? Então, falando um pouquinho da história da OpenAI, ela foi fundada em 2015 como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, criada por vários bilionários americanos e grandes nomes, né, como o próprio Elon Musk da Tesla, Sam Altman da Stripe Pagamentos, passando pelos fundadores da Y Combinator, até mesmo o Reid Hoffman, criador do LinkedIn. E esses caras, né, que já tinham feito muita história nos Estados Unidos, eles conseguiram, né, ou seja, eles injetaram, na verdade, conseguiram alavancar $1 bilhão para fazer pesquisa de inteligência artificial, de tecnologias para inteligência artificial. Então foi quando, de fato, esse assunto, né, começou a acelerar, né? Em 2019, a OpenAI, que era sem fins lucrativos, se tornou uma empresa com finalidade lucrativa. A partir disso, as coisas começaram a acelerar. Então eles começaram a lançar vários produtos e um deles foi o GPT, que causou essa grande revolução no mundo que a gente está vivendo agora, que é um mundo denominado pelo mercado chamado de AI First. Ou seja, todas as empresas, tecnologias, os sistemas estão embarcando as AIs, né, as inteligências artificiais generativas, para fazer uma série de automações e, enfim, para fazer uma série de interpretações de dados, trazer insights, seja em qualquer tipo de ponto de contato com o cliente, ou seja, qualquer tipo de técnica de gestão. Então, essa é a lógica, né, da OpenAI. A Trek começou a estudar esse assunto em maio de 2022. No mesmo ano, em dezembro, a gente criou um comitê e começamos a trabalhar dia e noite num projeto chamado OpenCX para fazer o lançamento dessas aplicações para o mercado. E isso, né, foi evoluindo. Em maio de 2023. Um ano depois, a OpenAI lançou o GPT-4, né? E a partir disso, né, ou seja, a assertividade da inteligência artificial estava cada vez mais potente. E foi quando a gente começou a desenvolver de fato, né, essa plataforma, né, que a gente está lançando agora, que é chamada OpenCX, que ela tem uma série de aplicações, né, possíveis, e a gente está aplicando já alguns modelos que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Dentro dessas várias aplicações, né, mais de 10 aplicações que nós listamos, 2 aplicações são muito latentes, são dores frequentes do mercado. Primeiro, as categorizações de feedbacks de clientes nos programas de voz do cliente.
através de diversas maneiras, né? Desde polarização de sentimentos, identificação de causa raiz, passando pela magnitude dos temas e por aí vai. Essa é a parte de categorizações. E para isso a gente criou uma ferramenta chamada Autotopic, que ela consegue fazer esse tipo de análise e categorização. E além disso, um outro recurso é você ir de fato na causa raiz dos problemas através de uma maneira mais simplificada. Essa é a sumarização, que ensejou numa ferramenta chamada Sumarix. A sumarização é a possibilidade de leitura de um determinado grupo de feedbacks de clientes, ou seja, dados de sentimento e percepção do cliente. Ele consegue fazer a condensação, a sumarização de um grupo de feedbacks de uma maneira muito simples e rápida. Imagina só você ler mil feedbacks de clientes em segundos e gerar já um parágrafo resumindo tudo que está se passando com um grau de assertividade muitas vezes superior a uma análise que nós, seres humanos, iríamos fazer. Então essas são as primeiras aplicações práticas das ferramentas de inteligência artificial generativas dentro do OpenCX. E a gente vai falar mais de outras aqui que são super interessantes. Então eu fiz essa introdução e se você chegou aqui agora, eu queria que você se engajasse aqui, desse um like, um comentário, para você compartilhe também isso com os seus colegas de trabalho, para você trazer essa novidade quentinha para todo mundo e mostrar o quanto que isso de fato é revolucionário no mercado de gestão da experiência do cliente. Então, ao lançar essas novidades, né, a gente chamou alguns clientes para fazer esse onboarding, né, de uma nova tecnologia e a gente está aqui hoje, né, com a Lê do Quinto Andar e também com a Naira da Algar Telecom. E a ideia aqui é a gente ter um bate-papo, né? Eu gastei bastante tempo fazendo essa introdução, agora a gente pode, né, se soltar mais de uma maneira mais informal, mas o fato é que eu queria fazer, né, um debate mesmo sobre o uso dessas aplicações, né, no dia a dia. Aí considerem, né, ou seja, todo o potencial, né, da inteligência artificial como um todo, né, e é claro que vocês já viveram no passado, o que estão vivendo agora, né, e a gente vai falar um pouquinho de futuro também, né. E a gente, desde o primeiro tempo, nós começamos a observar as aplicações mais úteis para o mercado, né? Então a gente sempre falou de categorização, a sumarização, aí existem, né, as possibilidades de aplicação de respostas a clientes, ou seja, a AI generativa consegue gerar textos, conversas com clientes, a gente vai falar um pouco sobre como isso, né, funciona, até mesmo plano de ação, ou seja, é possível, né, as aplicações validadas que nós realizamos, né, é possível fazer criar ajuda, né, no modelo de plano de ação, que é o chamado Outer Loop, né, enquanto a tratativa individual é o Inner Loop. O Outer Loop ele já é o plano de ação, ou seja, de gerar sugestões, né, táticas para a evolução da jornada do cliente. E além disso, né, eu estou falando aqui as potenciais aplicações, né, estratificação de dados, bem como a tradução, por exemplo, para clientes estrangeiros, né, que a gente chama de acessibilidade linguística, realizar buscas semânticas, ou seja, buscas contextuais, inteligentes, né, não somente baseado em palavras estritamente escritas, né, mas entender contextos, né, ou seja, mesmo que hajam sinônimos e aplicações, até mesmo gerar tratativas de clientes hiperpersonalizadas, mas para uma determinada causa raiz frequente, recorrente, né? Ou seja, são aplicações que nós testamos e validamos, e até mesmo gerar base de conhecimento, né? Então a gente, né, com o OpenCX, a gente priorizou nesse momento a categorização e a sumarização. Que na nossa visão, eu queria confirmar com vocês, se era uma dor, a dor mais frequente do mercado. Porque, né, sempre quando a gente falava de entender a voz do cliente, é necessário, né, identificar não somente a nota ali de 0 a 10, mas a razão pela qual os clientes estão se queixando de um determinado ponto, né, a causa raiz. O que vocês acham? Vocês acham que... Né, vou começar aqui com a Lê. Vocês acham, Ale, você entende que... ou seja, vamos pegar o contexto das inteligências artificiais generativas. O potencial que você já viu aplicando o GPT no trabalho, até mesmo na vida pessoal, você já viu o quanto que essa ferramenta é forte, né? Nossa, super. Super, é impressionante. Assim, a primeira vez que eu testei ele, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, parece que você está conversando com alguém. Assim, a minha primeira pergunta foi, como que eu faço creme brulee? Me
fale a receita do creme brulee. E aí ele foi falando a receitinha ali. Ah, mas e se eu quiser trocar isso por isso? Ah, você pode, tem receitas assim, tem receitas assadas. Então, acho que do contexto, assim, então você continua conversando com ele tá ali naquele contexto, acho bem legal. E para os desafios que a gente tem, você falou tudo. Sumarização e categorização, para mim, hoje, são os maiores desafios, porque lá no nosso contexto do quinto andar, a gente olha muito indicador cruzado com a NPS, só que chega uma hora que o indicador não fala mais. E aí a gente vou brincar aqui, mas a gente senta a bunda na cadeira e lê comentário para entender o que os clientes estão falando. Então, se eu conseguir meu sonho é colocar um monte de comentário e falar o que essa galera tá falando, qual que é a dor deles hoje. Pois é, não adianta nada a gente ter, né, o dado quantitativo se não tem o qualitativo que vai direcionar a solução de fato, né? Ou seja, o plano de ação, né, o insumo para o plano de ação. E é interessante, né, porque quando a gente começou a analisar, né, a AI generativa nesse sentido, igual você colocou, você pode direcionar, você pode apertar ali o GPT, ou seja, a minha receita do creme brulee não está tão legal, eu quero que ela se adapte, né? Então é possível fazer esse tipo de calibragem, né, que a gente chama de ajuste fino, fine tuning, para ter mais assertividade nos resultados, né? Essa é uma possibilidade. Claro, a gente tem cada vez um design de comando cada vez mais eficiente e que provoca, né, que força ela a ter um resultado melhor. E além disso, né, veja bem, quando a gente fala de qualquer velocidade hoje, né, para que você teria, por exemplo, para fazer uma grande análise de uma grande base de dados, né, porque eu percebo, né, que um dos principais benefícios, né, é exatamente essa velocidade com assertividade. Igual você teve, a resposta do creme brulee foi satisfatória? Sim. Então, da mesma maneira, eu até falo, eu provoco as pessoas, né? Pegue um caso profissional que você teve, muito complexo na sua vida, e coloque ali para o GPT responder. Ou então, pegue um livro que você leu, que você sabe esse livro de cor e salteado, e peça para ele resumir. Ou seja, esse é o grau de confiança numa tecnologia de AI generativa que nós devemos ter, né? Então, quando a gente pega uma base de dados, lê e depois compara com o resultado, é impressionante, de fato, né, a qualidade e a assertividade. Então, nesse caso, assim, eu queria entender um pouco desse timing em relação às análises, né? Como é que, enfim, você hoje, o tempo que é gasto, o esforço que é gasto para interpretar um grande volume de dados, uma grande base de feedbacks de clientes? Hoje a gente a gente investe bastante tempo nisso. Acho que eu vou usar a palavra investimento, né? Porque a gente quer ouvir a voz do cliente, então a gente investe bastante tempo. Eu tenho algumas pessoas focadas no time para fazer isso. Traz resultado, mas como eu estou numa startup, a gente às vezes quer muito mais rápido do que a gente tem hoje com pessoas lendo, e acho que tem o bias também, né? Eu acho que quando a gente traz aí um chat GPT para analisar, ele também tira esse bias. Então, acho que é bem importante essas inovações que você está trazendo aqui para a gente, porque é isso, eu consigo categorizar, eu consigo sumarizar, eu consigo pegar essas pessoas hoje que estão lendo comentário e colocar elas para desenhar plano de ação, então eu mudo o escopo dela, eu dou mais inteligência para elas, porque o braçal, digamos assim, o mais que não tem tanta inteligência, né? Tem inteligência repetitiva, exatamente. Então, você pega esse trabalho operacional, dá para uma máquina fazer, e pega esse time hoje que está fazendo esse trabalho operacional e dá muita inteligência para eles. Então, coloca eles para pilotar essa máquina, né? Trazer inovação, trazer causa raiz. Então, acho que isso é muito rico, assim, para a empresa. Muito bom, muito bom. Eu acho que a velocidade que isso vai trazer para melhorar de fato, né, o time numa questão tática já com um dado que já veio consagrado e validado e interpretado por uma inteligência artificial que antes era completamente manual e repetitivo, operacional, né? Isso faz toda a diferença. E Nairi, no seu caso, como é que tem sido, né, esse esforço para trazer uma conclusão sobre os insights de clientes, né? Vocês têm muitos clientes, né? Muitos clientes, a base é grande e a complexidade envolvida nessa análise é grande também. Por conta de capacity, eu acrescentaria aí uma abrangência muito grande que o OpenCX trouxe para a gente na visão de ampliar
né? O que está acontecendo com o cliente promotor e neutro também, além dos detratores? Antes você só olhava para o detrator. Somente para uma fatia dos detratores, porque eu não tenho capacidade, apesar de ter pessoas full-time dedicadas, olhando, fazendo a interpretação e a classificação das dores, o volume é muito grande. Então, a ferramenta nos permite ter uma abrangência muito maior, uma assertividade muito maior, e assim a gente consegue, de fato, planejar, dedicar essas pessoas para o planejamento de planos de ações muito mais abrangentes, assertivos, resolutivos e em causa raiz, que é muito importante, né? Para que os problemas não voltem a acontecer e a gente foque, né, os esforços em outras frentes. O que eu gostei muito do que você falou é olhar o neutro e o promotor. Como a gente tem pouco capacity, né? A gente foca muito no detrator. Então, com essa ferramenta, a gente consegue olhar o que todos estão falando, né? Todos, inclusive o neutro. O neutro, acho que a gente às vezes até deixa ele de lado, né? Tadinho. Verdade. E a gente já vem percebendo que dentro dos comentários promotores, os clientes têm pontos de atenção, têm problemas, têm dificuldades, têm dúvidas. Antes nós não tínhamos uma visão de que tipo de dúvida o cliente tinha, né, em relação às interações que ele vinha percebendo conosco. E a ferramenta nos proporciona essa visão para que a gente atue, né, de uma forma ainda reativa, mas sanando essas dúvidas lá na ponta, no canal de atendimento, naquela interação. Que ótimo. Isso é muito legal, né? Ver esse valor entregue no sentido, né, de potencializar, né, as análises como um todo. E assim, a gente está aqui no início, né? O primeiro ano, né? A gente está falando de a própria OpenAI, ela tem um potencial de crescimento muito grande, né? E isso vai influenciando, né, cada vez mais em outras plataformas, como a própria OpenCX, né? Então vai acelerando os desenvolvimentos. Então, assim, a gente tem, né, um roadmap muito incrível para fazer outras aplicações, para evoluir, né, cada vez mais o modelo, né, de categorizações e sumarizações. Mas, assim, é muito legal quando a gente já, enfim, consegue ter uma percepção, né, por exemplo, conclusiva de que, poxa vida, analisar 200, 500, 1.000, 10.000 feedbacks de clientes em segundos, né, isso é realmente disruptivo, né. E no modo geral, falando aqui do OpenCX, falando, né, a gente começou aqui na categorização, indo para a sumarização, aí depois agora a gente vem para as tratativas, e na sequência vem a busca semântica, ou seja, vão tendo vários outros recursos, né, que os nossos programadores lá estão trabalhando dia e noite para entregar, né? Então, sobre os valores, né, ou seja, que tipo de valor que a gente considera, que você considera que isso pode ser entregue para o negócio, no caso, né, para o quinto andar, ou daqui para frente, no médio prazo, quais são as percepções possíveis que os consumidores, né, os clientes, né, terão lá na ponta, em virtude de ter esses processos sendo apoiados, né, pela inteligência artificial. Legal. Acho que a primeira coisa, assim, quando me vem à cabeça é o feedback online para mudanças de processo. Então, como a gente tem crescido muito rápido e tem ajustado os nossos processos muito rápidos, hoje olhando muito a voz do cliente, então hoje a NPS, as nossas pesquisas de CSAT, elas trazem o feedback para o cliente e a gente melhora esse processo junto com essas pesquisas. Então, a ideia é que eu consiga, com a OpenAI, ter esse círculo rodando muito mais rápido. Então, hoje eu ainda tenho um delay de análise. Então, com essas categorizações, a minha ideia é que eu tenha uma análise muito mais rápida, que eu alimente as áreas de produto e operação, que a gente consiga ajustar os processos e eu volte e entenda, esse processo check, resolvemos, o cliente está feliz. Agora eu tenho esse outro aqui para melhorar. Volto, trago para produto, trago para operação, enfim, que essa roda gire mais rápido. Então, acho que esse é a priori, esse é o melhor. E aí eu acho que o cliente conseguiria enxergar isso quando ele passou por um processo que ele julgou ruim
e na próxima vez que ele for passar de novo, por exemplo, um ajuste de um boleto de condomínio, né? Acho que esse é o exemplo mais fácil que vem aqui na minha cabeça. Por exemplo, ele tem que fazer 2 meses seguidos, no segundo mês ele percebe que a gente mudou o processo e o processo está muito mais fluido para ele. Então, acho que essas são as duas que me vêm mais rápido à cabeça, assim. Legal. E no seu caso, né, Aira? Além do feedback online que a Alessandra comentou, que é sensacional para nós, por conta da complexidade da Algar Telecom, que tem vários segmentos, subsegmentos, tem as suas jornadas definidas, a ferramenta possibilitar que a gente tenha uma visão holística, né, do que o cliente está falando, independente da jornada, independente do segmento, a visão dele, de uma forma geral, relacionada à marca, rapidamente, através de um dashboard, com um resumo do que ele traz ali, né, online, é o que eu mais destaco nesse momento. Que legal. Inclusive, eu não sei se você passa por isso, mas às vezes a gente tem ou aumenta a semana anterior, ou cai a semana. O que aconteceu? O que os clientes estão falando? Então, eu acho que ter esse sumário rápido, já sei o que os clientes estão falando, até já trazer uma pílula, né? Ser até proativo, né? Os nossos times serem proativos. Eu trago a pílula, aumentou, caiu, eu consigo ver agora para você. O que aconteceu ontem? Acho que esse eu acho que é o mais legal, assim, o que aconteceu ontem? Muito Errar bom. rápido e corrigir rápido, né? Exatamente. Fail fast, né? E, nesse caso, corrigir rápido também. Então, a gente estava falando de valores aqui, e na área, no caso da Algar, o que você pensa sobre quais percepções, né? Ou seja, qual o valor entregue para os clientes a médio prazo? Ou seja, como é que, em virtude dessas tecnologias, né, em virtude dessas aplicações, qual será o reflexo, a consequência para os clientes daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos? Tomás, são alguns reflexos positivos que eu enxergo a curto e longo prazo, digamos assim. Mas o que eu posso pontuar é a possibilidade do cliente perceber um retorno daquele feedback que ele nos deu. Ele dedicou tempo, né? Ele parou em um momento ali da sua rotina para levar para nossa empresa algo que está incomodando, e a gente vai dar um retorno para 100% desses clientes que trouxeram algum comentário, algo para melhoria do nosso processo. E além disso, obviamente, que é potencializar cada vez mais os nossos planos de ações, direcionando de fato para o que uma grande massa de clientes está mencionando, né, ali nos comentários. Então, esses dois eu acho que são os a curto prazo, digamos assim. Que legal. Já é um grande ganho, né? Em relação que, enfim, no momento atual, né? Exatamente. E até o cliente receber uma mensagem que ele foi ouvido, né? É muito legal. Tem e valor ela é aí. personalizada, Super. contextual, né? Ela entende o dado do cliente, né? Ou seja, o que o cliente colocou. Ela pode ser supervisionada, né? Ou seja, ela pode ter uma... Na verdade, esse template de resposta, no caso do Inner Loop, né? Da tratativa, você consegue embarcar, inclusive, o sentimento, o tom de voz, a persona. Então, assim, você consegue mais trazer uma resposta mais hiper personalizada e trazer um contexto ali do cliente para gerar, de fato, uma proposição de uma resposta com muito mais qualidade. E, é claro, nesse momento, um ser humano avaliando, né, ele vai conseguir fechar ali com chave de ouro esse contexto, e aí fecha o ciclo de uma resposta primorosa para o cliente, né? Com certeza, e aí tem muito valor, né? O cliente percebe que ele foi notado, né? Ele foi percebido, aquilo trouxe um retorno, né, a curto prazo, personalizado, como você comentou, e que a gente está preocupado com aquela experiência. Ele levantou a mão, né? Ele está precisando de ajuda, ele quer alguma... Enfim, pode estar até elogiando, né? Ele tá se manifestando, né? Sim. Nós temos que interagir, relacionar, né? Agradecer, pedir desculpa, né? Então, assim, o trabalho, o Inner Loop, né? A tratativa, né? Que é na verdade... É um dos métodos, né, de evolução, né, da experiência do cliente, né, ou seja, de corrigir percepções negativas para positivas, individualmente, né, um trabalho de formiguinha, né, olha, o João
lá da cidade tal, ele falou isso, então a gente tem que entender esse contexto, isso faz parte de uma mudança mais macro, que vai demorar, vamos ser transparentes com ele, falar que isso tem uma perspectiva mais longa, ou então não, ele está com um problema simples de resolver, vamos apoiar e resolver individualmente, né? Sim. Então, tanto, né, a classificação, né, de causa raiz do sentimento, das categorias, né, para fazer essa documentação, né, até mesmo por governança da informação futura e por aí vai, bem como resumir esses dados e, além disso, gerar as respostas, né, eu já consigo perceber, né, que vocês entendem isso como um valor super importante, né? E assim, quando a gente vê de grandes dores, né, assim, eu estou falando de orçamento das áreas, né, falando de dores da gestão, né, então já foi falado de capacity, certamente a gente fala de orçamento, né, enfim, o que é melhor, né, adquirir mais clientes, comprar mais clientes, né, fazer aquisição de clientes, né, através do marketing, vendas ali, como é chamado, né, a área de aquisição de clientes, que eu acho até um pouco estranho, né, mas enfim, embarcar novos clientes. E a gente tem uma cultura cada vez mais forte de retenção de clientes, né? Ou seja, não é só trazer o cliente. Trazer o cliente é importantíssimo, né? Mas focar numa retenção de longo prazo, criando uma cultura de lucros positivos, né? De lucros bons. Uhum. Então, no dia a dia de vocês, né, existem várias dores, né, operacionais mesmo, do dia a dia, né, da gestão ali, né? Certamente tem processos que você sonha em fazer e não consegue, né, alguma etapa que você precisa cumprir. Então, a tecnologia ela vem para ajudar, né, nessa escalabilidade, né, da resolução dos problemas, né? Então, considerando, né, OpenCX, né, as AIs generativas, Nayara, o que você enxerga né, de dores, né, latentes aí, que você pode resolver através dessas tecnologias que possam impactar no seu dia a dia? Apesar de fazer parte, né, do negócio, o investimento em CAC, Tomás, eu vejo que a IA vai potencializar cada vez mais a retenção de clientes, a fidelização de clientes, né, porque permite que a gente atue muito mais rapidamente naquelas dores, naqueles problemas, seja muito mais ágil e com essa fidelização, com essa retenção de clientes, né, o boca a boca, que a gente sabe que acontece, a recomendação para outras pessoas, familiares, outras empresas parceiras, da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço, ajuda a trazer novos clientes. Então, eu vejo com um grande potencial aí de ajudar nessa questão. Legal, Ali. Super concordo. Acho que retenção é o que a gente vai buscar, assim, a economia de CAC, né, o boca a boca. Então, o cliente, eu gosto muito do quinto andar, você devia testar, alugar seu apartamento por lá, ou você está vindo para São Paulo, você já olhou no quinto andar, né, a famosa, já olhou no quinto andar? Então, acho que esse boca a boca, tive uma experiência super boa, eu acho que esse boca a boca é muito importante, assim, muito. E acho que sempre a experiência... Você, quando pega, né, uma indicação, você sempre ouve a experiência da outra pessoa, né? Ela é muito mais importante do que uma propaganda na televisão. Com certeza. Então, acho que essa fidelização tem alguns dados, né, que demonstram, muitas pesquisas, né, falam sobre o custo de aquisição versus retenção. A gente sabe, né, que historicamente o custo de aquisição é cada vez mais alto, né? Porque você tem que bancar a mídia, né? Ou seja, a estratégia de aquisição, estou falando de marketing e vendas, né? Uhum. E, claro, as empresas que você contrata, às vezes, para fazer uma aquisição, tem toda uma estrutura ali por trás. E a retenção, por outro lado, a gente tem um custo, né, interno de manutenção, enfim, de entregar, de fato, uma boa experiência com o que a gente já tem dentro de casa, né? E, ao mesmo tempo, os clientes têm confiado muito mais em recomendações do que qualquer tipo de publicidade paga, né? Então, existe um dado da Nielsen, né, que mostra que 84% dos clientes confiam muito mais em recomendações do que outros tipos de publicidade, por exemplo, publicidade online. O grau de confiança, né, nesse canal ele é muito inferior em relação a uma recomendação feita por um amigo, feita por um parceiro, um cliente, familiar, etc, né? Então, ou seja, a ideia, né, aqui, ou seja, é de fato, né, buscar essa resolução de dores, né? Eu acredito que vocês colocaram muito bem esse ponto.
Então vamos falar um pouquinho sobre os mercados, né? As verticais de mercado que vocês atuam, né? A gente está falando aqui de uma empresa de telecom e uma empresa de imóveis, né? Real estate e telecom, né? Então quando a gente fala, são jornadas completamente diferentes, né? Cada um com a sua trajetória, com a sua cultura, né? Com o seu jeito de pensar, né? Com seus valores, com o seu propósito, por aí vai. Então, eu queria que vocês entendessem, né, esse contexto da companhia, não somente da vertical de mercado, mas dos fatores históricos e como a empresa tem encarado, né, essas novidades, né, que são muito recentes, né, a gente está falando agora desse ano. Como é que é o apetite para esse tipo de inovação? É gigante, Tomás. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais imediatistas e mais exigentes. Então, a gente precisa corrigir tudo muito rápido, porque é a expectativa, né, da pessoa que está ali do outro lado, trazendo um feedback. É um potencial muito grande que a ferramenta nos permite atingir em relação à expectativa do cliente. Legal. E às vezes até superar, né? Superar. É o objetivo, é o que a gente busca. A gente às vezes, né, fala muito de experiência do cliente, muitas pessoas confundem com o encantamento, né, do cliente, que é a cereja do bolo, né? Quando você supera uma expectativa, quando você cria uma conexão emocional ali, você entregou, né, a resolução de um problema de uma maneira extraordinária, né? Mas no fato, muitas vezes a gente quer o básico bem feito também, né? Sim, né, Com certeza. Então, considerando o seu mercado, como é que tem sido, né, assim, essa procura e o apetite para esse tipo de inovação? Estão super animados, a gente já está usando em vários times dentro do Quinto Andar, as áreas de produto estão já desenvolvendo aplicações em cima do ChatGPT. E como a gente já nasceu digital, né, acho que é muito mais fácil. Então, quando vem uma tecnologia, a gente já corre atrás para entender o que a gente consegue aplicar ali no nosso dia a dia. Um dos pontos, né, inclusive trazer uma certa polêmica aqui, sem polemizar, né, é sobre essa questão da humanização, né? Acho que são duas abordagens. Primeiro, se esse tipo de tecnologia ele vai substituir algum trabalho, de fato, ou se isso é só um remanejamento de algum tipo de competência, ou seja, de trabalho, de foco mesmo, né? Um outro ponto é, será que perde-se humanização? Ou seja, usando as AI generativas, né, como o OpenCX, na prática, a gente está falando de uma perda de humanização ou ainda é difícil de prever, ou, enfim, dá para calibrar ali para você ter um aspecto também humanizado? Qual que é a sua percepção, Ale? Eu vou fugir da polêmica, mas eu tenho mixed feelings, assim. Eu acho que dá pra gente humanizar, até você comentou um pouco mais cedo no programa aqui, que eu consigo ali ajustar como que eu vou falar com o cliente. Embarcar o sentimento. Né? Esse aqui eu vou acolher mais, esse eu posso ser mais direto, acho que você pode embarcar o sentimento, mas eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer eu preciso talvez saber se esse cliente quer falar com uma pessoa e quer uma pessoa para resolver o problema dela, ou se uma AI já resolveria, uma pessoa um pouco mais prática, que quer responder 2, 3 perguntas e quer o problema dele resolvido sem precisar ir para uma pessoa, mas às vezes você precisa de alguém ali do outro lado. Então, eu não acho que a gente não vai ter mais, por exemplo, o atendente ali do outro lado, porque eu acho que a gente precisa humanizar. Então, precisa ter uma pessoa ali quando eu precisar, eu, cliente, precisar daquela pessoa, precisar falar com alguém, não com uma máquina, eu vou ter ali, mas também saber se aquele cliente quer ou não ser atendido por uma máquina, porque às vezes é uma coisa simples, uma coisa que você não precisa derivar para uma pessoa, não precisa de acolhimento, não precisa de resolução de problema muito rápido, é alguma entregar coisa que boleto. Exatamente, entregar o mais fácil, né? Entregar um boleto, resolver um cadastro, meu nome está escrito errado. Acho que essas coisas a gente podia investir mais e humanizar de fato um problema grave, né? O que eu falo é sempre potencializar o nosso próprio trabalho, como se fosse um exoesqueleto que encaixasse no nosso corpo e a partir disso a gente tem alguns superpoderes que a gente pode ser mais rápido, que a gente pode ser mais assertivo, que a gente pode ter mais força, enfim.
enfim, potencializar o nosso trabalho, né? A tecnologia ela está aí para ajudar e não para atrapalhar, né? Tem que ser dessa maneira. Então, o ponto, né, essa da humanização, por isso que eu tenho um posicionamento bem claro, né, falando sobre o trabalho supervisionado. Eu acredito que, por mais que o GPT seja incrível, ele ainda não está a ponto de você ter um atendimento 100% gerado pela IA. Não está. A gente pode potencializar através desse exoesqueleto o nosso trabalho. E é o que está sendo feito. Mas sempre haverá ali, pelo menos por enquanto, né, a necessidade de uma supervisão para trazer um contexto, para fazer uma análise, né, empática ali sobre o que a gente gostaria que fosse feito, né, no nosso caso, né, para responder o cliente. Enfim, trazer toda uma supervisão de fato que um ser humano consegue entregar, né? Então é mais no sentido de potencializar. E no seu caso, Naira? Apesar de você ter comentado sobre polêmica, eu concordo com a lei e eu vejo que tem cliente para todo tipo de solução. Tem cliente que necessita da IA, da agilidade da IA, e tem cliente que necessita do humano, do contato, né, humanizado de fato. A IA vai caminhar eu acredito que em pouco tempo esse aprendizado permita que o cliente tenha uma interpretação humanizada daquela interação. E agora vamos falar sobre futurologia, né? Nem sempre é fácil. Mas vamos lá, assim, onde que essa história vai parar, né? Assim, porque a gente está falando de cada vez mais, né, tecnologias que surpreendem, né? A gente, há 6 meses, ninguém falava disso. Agora a gente tem, enfim, um novo modelo de busca e, enfim, consumo das informações, né? Que faz uma série de automações, uma série de ações, né, que estão impactando o nosso dia a dia, do dia para a noite, né? Onde que essa história vai parar, Naira? Eu acredito que futuramente a gente consiga ser preditivo. Hoje, o ChatGPT, a solução, até o OpenCX ainda é reativo, porque existe um aprendizado, né, ali da máquina. Mas futuramente eu acredito que a gente consiga ser proativo nas necessidades dos clientes, a gente consiga atuar antes de um problema de fato acontecer. Então, tem algum exemplo de análise preditiva, assim, simples, que poderia ser aplicado? Tem sim, Tomás. Hoje nós temos diversos indicadores, sejam eles operacionais ou de experiência do cliente, que podem ser utilizados para a gente ter uma ação proativa, né, em relação àqueles insights, aquelas mensagens que o cliente vem trazendo para a gente de forma a manter o cliente na nossa base, a manter a receita, evitar um churn. E até ampliar, né, a nossa receita com cross, com upsell. Legal, né? Ou seja, automatizar, né, através da AI um potencial health score, né? Trazendo inputs de dados que você já possuem, ela lê esses dados, né? Dá uma enxugada ali e traz o resultado. Legal. E até trazer texto, né? Hoje a gente usa muito indicador, né? Então trazer o texto para ele interpretar esse texto, o sentimento desse texto, eu acho que também vai ajudar bastante. Que tem um peso enorme, né? Exatamente. Hoje a gente quase não usa, né? Texto, de fato. Então, comentários de um CSAT, comentários de uma NPS, comentários, não sei, colocar ele até para ler os tickets, né? Os e-mails. Então, acho que até o texto, o sentimento ali do texto. Unir, né, todas as vozes do cliente. Exatamente. No mesmo cliente, né? Ampliar numa única linha visão. Do tempo, né? Exatamente. Exatamente. Seja interno ou externo, né? E-mail, plataforma de suporte, helpdesk, CRM, o NPS, a pesquisa, né? As pesquisas de CXM em geral, de experiência do cliente. Aí vai para um Reclame Aqui da vida, né? Exatamente. Uma rede social, né? Imagina só unir isso tudo, né? Nossa, é poderosíssimo. E é a missão que, né, de longo prazo, que a OpenCX, né, ela tem, né, de trazer dados, né, afluentes não somente de pesquisas da própria Track, mas de outras ferramentas externas, né, condensando essas informações numa única, né, linha do tempo
e que a gente consiga, né, mostrar, enfim, as diferentes percepções dos clientes, né, ao longo da trajetória que ele está vivendo, né, da jornada que ele está vivendo, né. E assim, a gente está, né, ou seja, um produto super recente, né, está desenvolvendo muito rápido e, enfim, já tem algumas aplicações. Eu agradeço, inclusive, a confiança de vocês, né, por terem topado esse desafio, né, de embarcar essa tecnologia que está fazendo um mega estrondo no mercado, está sendo um impacto realmente global, né, nesse sentido. E, assim, aí eu queria entender, até para a gente construirmos, né, o sonho de consumo, assim, no dia a dia de vocês, na vida profissional ali, né, dentro da área que vocês atuam, na gestão dos indicadores de experiência do cliente. Qual que é o sonho de consumo, Ale? Aqui, acho que muito legal a gente estar participando desse projeto, né? Trocando aí os feedbacks, ajudando vocês a melhorar a plataforma. O sonho de consumo é um pouco do que eu já falei antes, que é o feedback rápido, né? Então, a gente conseguir conectar a área de produto, operações, feedback do cliente, dar a voz do cliente no quinto andar todo. Então, hoje a gente já tem uma cultura grande de dar essa voz do cliente para o quinto andar. Então, como eu já falei um pouco durante o programa, o feedback rápido, a gente conseguir entender o que o cliente está precisando, tanto com a sumarização quanto a categorização, e trazer para dentro das áreas de produtos, das áreas de operações. Retroalimentar, ajustar os processos, voltar, ver que se deu certo, né? Ouvir mais um pouquinho a voz do cliente. Então, acho que dar esta voz, né? o looping e divulgar a voz do cliente dentro do quinto andar, assim, vai ser muito importante. Legal, que ótimo. E Naira? Eu vejo... Seu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é criar as conexões, né, necessárias para que a empresa como um todo entenda o que o cliente está dizendo de fato. E reduzindo os silos, porque o cliente olha a jornada como um todo, ele olha único, né? a marca, ele olha a empresa como um todo e não as jornadas, os segmentos. E a ferramenta traz essa possibilidade. Eu vejo um grande potencial no futuro da gente conseguir transpor essas barreiras que ainda existem. Que legal, que legal. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz também de trabalhar nesse projeto, né, no OpenCX, que tem, enfim, trazido bastante ânimo, né, e assim, é super empolgante, né, a gente vê as evoluções, os resultados que ele tem conquistado. E assim, a gente sabe que é só o começo, a gente está numa pontinha ali, né, de um grande iceberg, que realmente as aplicações, só que durante essa conversa já tive 5, 6 ideias de novas aplicações. Então, agradecer por toda essa disponibilidade e empenho que vocês tiveram aqui conosco hoje. E, enfim, queria que vocês deixassem uma palavrinha para quem está, enfim, começando ali a trabalhar esse tema inteligência artificial aplicada à experiência do cliente. O que vocês recomendariam ou quisessem, enfim, deixar ali uma sementinha para que as pessoas no futuro falem assim: nossa, obrigado Ale, obrigado Naira por terem me dado essa dica. Existe mercado, existe possibilidade para a inteligência artificial unida ao humano, né? A gente pode utilizar a ferramenta para potencializar o nosso trabalho e trazer uma abrangência muito maior, né, para o dia a dia, impactando muito mais pessoas e muito mais o negócio também com essa abrangência. Eu acredito muito na inteligência artificial, acho que vai ajudar bastante. Já vem ajudando, né? Já percebo isso no dia a dia e vejo como algo muito positivo para o futuro. A gente não precisa correr dela, nem temer. Legal. Tem que se unir a ela, né? Boa. Nossa, eu super concordo, Nay. Acho que é isso, potencialize, use ela para o melhor dentro da empresa, use ela bastante, então pense como olhar dentro do seu dia a dia e falar, putz, onde eu posso usar a inteligência, onde eu vou trazer um pouco mais de humanização. Então, acho que o potencializar seria, acho que a palavra-chave aqui. Legal, ótimo. Olha, pessoal, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes, né, nessa transmissão.
E eu queria também deixar à disposição o nosso time, nossos especialistas, caso você queira utilizar, testar, né, o produto OpenCX, a gente está à disposição para conversar, entender, né, como aplicar dentro da sua gestão de voz do cliente, da sua gestão da experiência do cliente. A gente está super disponível aqui e, enfim, é só entrar em contato com o nosso time no link que está na descrição aqui do vídeo, tá bom? E além disso, se você gostou, não deixe de dar o like, compartilhar com seus amigos, mostrar essa novidade, né, para sua empresa, para o mercado. Aqui, né, o nosso objetivo é trazer de fato as melhores tecnologias, os melhores avanços, inovações, né, nesse sentido, e fazer com que a gente consiga, né, ter, de fato, estar na vanguarda ali das inovações do conhecimento, aplicando diretamente dentro do seu negócio. Então, agradecer você que assistiu. Se você quer manter o contato conosco, siga a Track nas redes sociais e a gente vai continuar essa conversa no futuro, sempre falando de tecnologia, inteligência artificial e também gestão da experiência do cliente. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima.